terça-feira. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte está falando o seguinte: bom dia, Geraldo. Gostaria que, se possível, o Panorama 95 buscasse informações acerca da não mais disponibilidade do sinal da InterTV Cabugi em nossa cidade. Muito obrigado. A mensagem aí do Daniel. Daniel, a gente vai checar essa informação. A última informação que a gente teve é que estava passando por problemas técnicos o sinal da InterTV Cabugi. Mas vamos buscar mais informações aí e a gente repassa aqui para os ouvintes, para você e para os ouvintes aqui do Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio de hoje, recebendo do médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Você pode mandar para cá a sua pergunta, a sua dúvida. O Dr. Belísio responde. Daqui a pouco ele responde aqui as perguntas através do 99205-3030, 99205-3030. Dr. Belísio, bom dia. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Panorama 95 e mais uma terça e mais um check-up no rádio. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação, mais uma vez, mais uma terça, participarmos aqui do check-up no rádio com informações sobre saúde do idoso. Inclusive, nesta terça a gente pode falar aí de algumas atualizações na geriatria, não é isso? Novidades? Exatamente. Estivemos participando do Congresso Brasileiro de Neuropsiquiatria Geriátrica e do Congresso Brasileiro de Alzheimer, em São Paulo, semana passada, e algumas novas orientações. Foi uma oportunidade para a gente, depois de 3 anos sem ir para congresso presencial, para esse tipo de congresso lá em São Paulo, a gente pôde voltar, pôde reencontrar colegas, trocar experiências, conversar com professores e ver muitas aulas boas, né? A gente viu que cada vez mais, por exemplo, no diagnóstico da demência de Alzheimer, está se colocando marcadores assim, a nível de exames, né? Não é só mais os testes cognitivos, cada vez mais a imagem, ela vem crescendo, a neuroimagem, o exame de imagem, né? Não é só mais a tomografia, a ressonância estrutural, a gente tem hoje exames de imagem como o PET-CT, o FDG, como o PET-scan, que é um tipo de cintilografia de perfusão cerebral. São imagens mais precisas, né? A gente tem agora exames, cada vez mais está se colocando a junção da imagem com os exames. Tem exames específicos ainda um pouco disponíveis, mas precisa ser uma realidade já, colhe no líquor, ou assim, num futuro breve, a expectativa de se colher no sangue, fazer um exame de sangue para ver se você tem risco, a expectativa de colher na saliva. Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele está passando por uma fase de aprimoramento nessa parte de exames que corroborem o diagnóstico clínico. Então, houve bastante aula nesse sentido, de novas perspectivas de se diagnosticar a doença. Houve assim, perspectivas no sentido de caracterizar melhor a doença de Alzheimer. A gente sabe daquela forma clássica da doença que vai piorando a memória ao longo do tempo, aos pouquinhos, e o paciente vai perdendo a funcionalidade, mas já se consegue detectar, já se existe novas definições das formas atípicas, né, que são principalmente aquelas em pacientes antes dos 65 anos. Então, se frisou bastante nessas variantes da doença de Alzheimer, nas variantes atípicas, né, que tem características próprias, já que a atípica é diferente daquela forma clássica de memória. Falou-se bastante sobre pródromos de doença de Alzheimer, ou seja, sintomas que aparecem antes mesmo de ter alteração, por exemplo, na memória. A gente consegue perceber que aquele paciente pode estar fazendo uma demência sem estar esquecendo, por exemplo. A depressão é um sintoma que foi bastante frisado lá como um pródromo, ou seja, como um sintoma, principalmente aquela depressão que aparece no paciente idoso acima de 65 anos. Não é aquele paciente que tem depressão no histórico da vida dele,
e ele tem mais um episódio de depressão ou mais uma recaída, uma recidiva da doença. É aquele paciente que nunca teve e que aparece com a depressão na terceira idade. Esse paciente, ele deve ser investigado para demência, porque essa depressão pode ser um pródromo de demência. Pode ser que ele esteja abrindo e a gente deve ficar mais atento nesse sentido. Não só a depressão como sintoma, mas aqueles sintomas que costumeiramente aparecem em pacientes já em fase moderada da doença, como irritabilidade, mudança de comportamento, mesmo antes dele ter esquecimento. Isso tem sido encarado como uma nomenclatura nova de comprometimento comportamental leve, e é uma forma da gente conseguir detectar mesmo antes do paciente ter esquecimento. E é nesse sentido de diagnóstico mais preciso, de sintomas mais precoces que a medicina tem caminhado em virtude dos tratamentos que estão sendo propostos. Está bem pertinho de sair mais uma nova droga para tratar a doença de Alzheimer. Ano passado a gente teve o aducanumab, aquela medicação que lançaram nos Estados Unidos, a Anvisa ainda não liberou aqui. Esses anticorpos monoclonais são medicamentos que eles conseguem reverter, tratar literalmente assim a progressão da doença. Então, acredito que agora em novembro, no congresso do pessoal que pesquisa Alzheimer, eles vão lançar uma nova droga. É o lecanemab, né, que é um novo anticorpo monoclonal feito e que com perspectiva de melhores resultados. Esses resultados ainda não foram publicados, mas a porteira se abriu no tratamento. Então, melhorar o diagnóstico, identificar mais precoce, porque essas drogas, esses medicamentos para tratar Alzheimer, que vão ser nos próximos anos uma realidade, eles devem ser iniciados nessa fase onde o paciente tem muito pouco sintoma, quase nenhum, que você consegue detectar a fase pré-clínica. Então, muita esperança nesse sentido. Logicamente que o Congresso também tratou de sono, por exemplo, a apneia do sono. Eu vi um dado epidemiológico que, por exemplo, 40% dos idosos de São Paulo eles sofrem com a apneia do sono. O paciente que ronca, tem apneia do sono à noite. E é considerada hoje uma epidemia silenciosa, né? A apneia do sono ela tem interferências nos processos de memorização, né? de sedimentação da memória, na pressão, aumenta risco cardiovascular, depressão. Então, a apneia do sono foi bastante tratado nesse congresso. Falou-se bastante da Covid, dos pacientes idosos que sobreviveram à Covid, das sequelas. A gente agora está conseguindo monitorar melhor. Viu-se que o isolamento já era um fator de risco importante para o paciente demenciar. E esse isolamento tem sido mensurado, tem sido extrapolado da Covid, dados da Covid, para a gente ver que o impacto do isolamento social no paciente idoso, estou dizendo que não era para ter sido feito, foi feito, mas assim, como foi feito obrigatório, foi uma oportunidade de se estudar o isolamento social. E a gente sabe que o ser humano ele é um ser sociável e o idoso ele tem a sociabilidade, um dos principais fatores para se viver mais, viver melhor e se prevenir demência. Então, prevenir depressão. Então, foi visto muito impacto da Covid. Marcadores como, por exemplo, paciente que delira numa internação, ele faz uma infecção, foi visto que os pacientes que deliraram na Covid, eles tiveram mais incidência de demência. Então o delírio provavelmente nas próximas manuais, nas próximas orientações internacionais, ele vai aparecer como um fator de risco, como vários outros fatores de risco. Então falou-se bastante sobre Covid, falou-se também na forma de prevenção da doença, as formas que a gente já consegue prevenir. Eu sempre digo, tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro, atividade física. Bateu-se bastante nessa questão do controle de comorbidades em meia-idade, ou seja, o paciente jovem, 40, 50 anos, ele tratando bem a hipertensão dele, ele controlando os níveis de pressão, ele tem um risco menor de demência. Controlando o diabetes, ele tem um risco menor de demência, a relação do sono com a própria demência. Então, sedentarismo, impacto da educação
Isso é uma coisa que os palestrantes comentaram bastante. Esses 2, 3 anos de pandemia, a gente sabe que a escolaridade, o nível de escolaridade, ele é um fator protetivo. A pessoa mais escolarizada, ela tem menos Alzheimer. Então, qual o impacto da pandemia nas pessoas que, principalmente nos jovens que ficaram com uma escolaridade atrapalhada, ficaram com a escolaridade um pouco desfavorecida? Será que isso vai ter impacto no futuro? Então, mostrou-se bastante dessa questão dos fatores de risco. A escolaridade é um deles. Vários outros fatores, como a gente já comentou aqui, como cigarro, o próprio controle da DPOC, eu até publiquei no meu Instagram, da importância de controlar um enfisema pulmonar. Falou-se bastante sobre esses, como a forma da gente prevenir, do déficit auditivo, que a gente está sempre falando aqui, desde você remover uma cera no ouvido a colocar um aparelho auditivo, você previne demência. O paciente que está perdendo a audição, ele precisa ser tratado, é o fator que tem mais impacto no risco de demência, por incrível que pareça. Ele e a hipertensão são fatores de risco, ou seja, são coisas que se você trata, você previne Alzheimer. Então, em linhas gerais, se deixar eu faço o dia todo falando, né? Acaba o tempo e eu falando. Mas só te interrompendo, né, apesar dos muitos assuntos tratados, mas disparadamente o Alzheimer, a geriatria tem tratado com mais delicadeza, é o assunto que tem sido mais tratado nos congressos? Tem sido mais desafiador. Primeiro porque a população envelhecendo. Teve até um professor que fez uma aula e ele disse que as pessoas que mais estão evoluindo para a demência são aqueles acima de 90 anos, ou seja, e os acima de 90 é a população que mais cresce em proporção, ou seja, de todas as idades, as pessoas acima de 90 anos são que estão mais crescendo em número. E essas pessoas elas já têm uma incidência de 40% de demência, ou seja, de 10, 4 vai ter demência Alzheimer, vamos assim colocar. E tem se colocado esse dado no bolo das coisas, porque não é comum a gente estar estudando, a ciência está estudando pessoas que antes não existiam praticamente, nonagenários. Então, o Alzheimer porque está esse desafio nas portas de um tratamento mais promissor. É uma doença que preocupa a sociedade, porque traz uma alta carga de dependência para a família, altos custos operacionais do sistema de saúde. Então, isso tem um impacto não só para o paciente, mas para a família, para a sociedade em geral. Então, nas portas de um tratamento mais promissor, tem se falado bastante. Mas os outros temas, como eu falei aqui, também foram bem debatidos. É porque dentro do Congresso Brasileiro de Neuropsiquiatria Geriátrica, tem o Congresso Brasileiro de Alzheimer também. No mesmo congresso funcionam as duas coisas. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, e uma pergunta exatamente sobre a questão do Alzheimer, né? Dr. Beliz, bom dia. A pessoa comenta aqui que o Alzheimer é uma doença que afeta mais o idoso. Minha mãe está no início, de vez em quando desorienta. O médico passou uma medicação, mas minha irmã questiona dizendo que é um remédio para esquizofrenia. Está correto isso? Existem alguns medicamentos que a gente tem a indicação off-label, ou seja, que não tem na bula. Alzheimer é uma doença que ela tem vários sintomas, então, principalmente sintomas comportamentais. Então, alguns sintomas a gente trata com medicamentos de outras doenças. Existe o tratamento para a doença, aquele tratamento que a gente freia a velocidade com que a doença anda, ou ele diminui a quantidade desses sintomas comportamentais. Mas nem sempre a gente, com esse tratamento, consegue controlar 100%. Às vezes a gente lança mão de outros medicamentos, como por exemplo, medicamentos classicamente utilizados para esquizofrenia, a gente controla alguns sintomas do Alzheimer, não está errado não. Alguns medicamentos para depressão, às vezes a gente controla sintomas do Alzheimer que não são depressão. Então um arsenal de medicamentos, muitas vezes que o medicamento é lançado, é aprovado para outras coisas e ainda, e na verdade ele é tratado para um sintoma da doença de Alzheimer. Então existe sim essa opção. Inclusive o ouvinte aqui, deixa eu só ver se eu consigo
Aqui no meu mouse não tá dando certo, mas o ouvinte tá parabenizando aqui o doutor Belísio e todos os médicos, porque hoje é o dia do médico. Ah, rapaz, Pois é. a gente... É verdade, rapaz. A Ele tinha gente passado chegou despercebido aqui, passando viu? despercebido. É verdade. A mensagem diz aqui, só antes de eu falar que a mensagem diz o seguinte: 18 de outubro, dia do médico, a todos os médicos, parabéns pelo seu dia. Vocês são instrumentos de Deus para salvar vidas que dedicam seu tempo em prol de salvar a vida dos outros. Que Deus abençoe todos que honram essa profissão. Parabéns a todos pelo dia do médico. A mensagem aqui é da Marliette, de Timbaúba dos Batistas, para o Dr. Belísio e para todos os médicos. Mandar um abraço aí para ela, muito obrigado. E é um dia da gente comemorar, celebrar, né, essa profissão que eu considero ela como um misto de você ter um meio de vida para pagar a sua feira, mas de satisfação pessoal também. A gente, o fato de você servir, de aliviar, é muito gratificante para a gente quando você consegue ter isso. Dizem que é um sacerdócio, eu acredito que tem um pouco sim de arte, um pouco de dom, mas também é nosso meio de vida. Então eu considero como um misto de você sobreviver, mas de você ter o prazer de servir as outras pessoas. Então, parabéns a todos os meus colegas. E além também disso, né, claro que evidentemente, como o senhor falou, é um meio de sobrevivência. O médico está, como todas as profissões, mas em alguns momentos chega ao entendimento de que é mais prazeroso até do que o salário do mês salvar vidas ou ficar grato pela aquela recompensa, por aquele paciente que se recuperou de uma doença? Isso eu vou falar por mim, né? Sim, cada profissional. Profissional tem, não só na medicina, mas em outras áreas, mas eu diria que isso aí é o que mantém a gente vivo. Não adianta você ganhar dinheiro e ser infeliz. Se eu fosse, por exemplo, fazer uma profissão que desse muito dinheiro, eu poderia ser infeliz, depressivo. Então, associar as duas coisas, eu acho que é o segredo. Eu conto muito isso para meus alunos, né? Esse dia também foi dia do professor, agradecer e parabenizar também a todos os professores. Então eu conto isso muito para eles, de você conseguir equilibrar as duas coisas. Se você só for achar que vai ser uma profissão para ganhar dinheiro, você não vai ter o principal da medicina, que é você se sensibilizar com a dor do outro. Não, tá com essa dor e você não se sensibilizar, não funciona não. É verdade. Tem mais perguntas aqui. Doutor Belísio, bom dia. Meu pai tem 72 anos, sente uma dor lombar todos os dias. O que pode ser a dor lombar no idoso? Inclusive essa questão da dor. Haja data, hein? A gente tinha falado agora recentemente antes da doutor Belísio entrar no ar. Porque ontem foi o Dia Mundial de Combate à Dor, né? O Dia Mundial da Dor, foi o Dia Mundial, foi nacional de orientação de vacinas. Então, esses 3 dias foram datas, né? Professor, dor e o Dia do Médico. E o Dia do Médico. Então, assim, dor lombar, né? A famosa dor na coluna, no espinhaço. O paciente, quando reclama de dor lombar, a gente está traduzindo, a gente pega muitas vezes o que o paciente está dizendo. A dor na coluna, ali nos quartos, no espinhaço do paciente. Lembrar, Geraldo, que é uma queixa muito pouco valorizada pelos pacientes. O paciente vem na consulta muitas vezes com outros sintomas e ele subvaloriza. Ele tem essa dor há muito tempo, é uma dor crônica, já tentou tratar, já se frustrou ou acha que é da idade e dor não é de idade. Se fosse todo paciente na mesma idade tinha a mesma dor no mesmo canto e não é assim. Dor é doença, dor não é normal. Não é normal. Dor não é normal. Dor não é normal. Eu sempre digo o seguinte, dor é urgência. Então, o idoso, ele não tem mais o tempo de vida que um jovem tem. Então, ele não está preocupado se você vai daqui a 2 anos fazer um remédio, para daqui a 2 anos ele ter um benefício. Não, ele quer resolver o problema dele hoje, ele não sabe se ele tem um amanhã. Então, dor é uma urgência. Ele pode ter várias outras queixas, mas você não pode deixar de passar, dele sair, entrar e sair, não falar de dor, estando com dor, ou se falar, você não observar, não tratar. Ela tem que ser tratada, tem que ser perguntada. Para você ter ideia, entre 70% e 80% dos pacientes idosos, eles sofrem com dor crônica. Então, é a famosa idade do condor. Isso é um estigma
Isso não é verdade, é a famosa, o famoso preconceito. Por isso que eles subvalorizam, porque eles acham isso é da idade, todo mundo tem. Não é assim. Então, das dores nos idosos, as osteoarticulares, ou seja, nos ossos, nos músculos, é a principal causa. E dor na coluna é uma causa bastante frequente. Dor na coluna, ela geralmente tem componentes, eu diria, multifatoriais. A dor na coluna, no paciente idoso, aí a gente está falando do idoso, ela pode ser de uma distensão, de uma contratura no músculo, o músculo que está ali contraído, ou um ligamento que está distendido, pode ser por processos degenerativos, como por exemplo a artrose. É um desgaste nas articulações, a coluna fica desgastada, inflama e dói. Pode ser por compressão de alguma raiz nervosa, e aí o paciente tem uma dor que irradia, aquela dor, famosa dor ciática, ela vai da coluna descendo para a perna, e pode ter mais de um componente nesse sentido. Lembrar que dor não é só física, não. A dor é uma sensação que ela tem componentes emocionais também. Inclusive, você tratar a dor, você tem que dessensibilizar essa parte emocional. Você tem dor, ele já vem frustrado, não faz o tratamento, não dorme porque tem a dor, fica ansioso porque tem a dor, e isso vai piorando a dor. Então, você tem que abordar a dor. Não é só você fazer o raio-x e passar um anti-inflamatório, não. Isso aí seria um tratamento a curto espaço de tempo. Você tem que entender, principalmente no paciente idoso, que ele tem complicações na funcionalidade dele. Idoso que tem dor, ele perde vitalidade, ele começa a não andar mais, ele começa a atrofiar, ele começa a perder a capacidade de ser independente, de resolver as próprias coisas dele. Então, dor na coluna, que a gente pode orientar. Primeiro são medidas de prevenção, fazer atividade física, fazer alongamento, procurar dormir numa cama adequada, procurar dormir bem, não abandonar o tratamento no momento que você vai tratar uma dor. Você tem que entender que se for uma dor crônica, ela precisa ser tratada cronicamente. Provavelmente você vai precisar fazer tratamento por muito tempo, não necessariamente com remédio. E se for com remédio, você tem que tomar da forma que o médico passou, por muito tempo. Mas na maioria das vezes precisa desse remédio, precisa de fisioterapia, precisa de outras terapias alternativas, assim vamos dizer, precisa de reorientação na postura, precisa de atividade física na academia, de alongamento, e aí a gente tem que abordar essa dor de uma maneira, de várias modalidades, como eu já falei em outras oportunidades. Dor na coluna pode ser degenerativa, artrose, pode ser uma coluna mais torta, uma escoliose, uma compressão de uma raiz nervosa, um músculo que está contraído, um ligamento que distendeu, que inflamou. No idoso, geralmente ocasionado por má posturas, né, durante a vida toda. Isso vai trazer repercussão, e o tratamento requer essa abordagem multimodal. Muito bem. Tem mais perguntas aqui. Bom dia, doutor Belísio. Parabéns pelo dia do médico. Tem uma tia de 70 anos. Ela era muito ativa, mas de repente está sentindo umas agonias. Fez os exames e não deu nada. Vive com a mão na cabeça dizendo que a casa vai cair em cima dela. O que é que pode ser? A mensagem aqui da Maria Emília. Pronto. As alterações comportamentais de uma hora para outra, o paciente tinha um comportamento, ele começou a apresentar um comportamento estranho, esse pode ser um exemplo, a gente pode imaginar que seja um pródromo de demência. Possa ser que essa paciente esteja abrindo um quadro de demência com esse sintoma, dessa ilusão que a casa vai cair na cabeça dela. Mas a gente tem que entender que as vertigens, as labirintopatias, elas cursam com essa sensação de movimento, que o mundo vai rodar, que alguma coisa vai cair. Então pode ser desde uma tontura, um tipo específico de tontura, passando por uma alucinação como um pródromo de demência, ou como um sintoma de outra doença, uma depressão psicótica, ou mesmo a abertura de um quadro psicótico tardio, que é mais raro. Então tem que ver, será que não é uma sensação de tontura, de que o mundo, que ela está desequilibrada e a casa vai cair porque ela está tonta? Ou será que não está abrindo um quadro comportamental, e esse quadro comportamental seja uma sinalização que ela vai abrir uma demência, um Alzheimer em breve? Então precisaria avaliar nesses dois sentidos. Ok, doutor Belísio, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95 dessa terça-feira, e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Geraldinho, e até a próxima.
terça-feira, se Deus quiser.